A todos os irmãos e amigos que se fazem presente e que têm a oportunidade de desfrutar dessa semana, ou 10 dias, que estão envolvidos aí, durante essa semana também, de oração, de testemunho e de estudo. Vocês estão estudando ali a revista. Eu tenho certeza que tem sido enriquecedor, tem sido uma bênção na vida de cada um de nós. Que Deus nos ajude para isso. Eu tenho alguns minutos aqui para a gente falar um pouquinho sobre a oração intercessora. E tive à tarde dando uma estudada na revista, dando uma olhada, pensando o que eu ia dizer, na verdade, porque me informaram que vocês estudavam a revista aqui e tudo, e que talvez eu teria que buscar um outro embasamento para o assunto, porque vocês iam estudar. Mas depois agora descobri que vocês estudam um texto só por grupo, né? Muito bem. Eu pensei que na Bíblia não teria tantos textos que falassem a respeito de oração intercessória, que agora estamos chamando de intercessora. Na verdade, por tantos anos a igreja chamou assim. Mas percebi que tanto no Novo quanto no Velho Testamento há muitos momentos e circunstâncias que homens e mulheres tiveram momentos de luta, de oração, de busca em relação a outras pessoas, de si mesmo. E como o nosso tempo não permite, eu escolhi 2 exemplos deste, e eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12, quando a igreja orava por Pedro quando preso, correndo risco de morrer. Atos capítulo 12, versículo 1 em diante. Encontraram aí? Atos 12, 1 em diante. Então, na minha Bíblia, diz assim, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João, vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, prendeu ele, e entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada um para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha agora sim o versículo 5. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte de quem? Da igreja a favor dele. Então, diz que, versículo 6, quando Herodes estava ali para apresentar naquela mesma noite, ele estava preso e tal, veio um anjo, enfim, e vamos lá embaixo no versículo 12. Depois ali, se você observar, versículo 8 ali, 7 e 8, o anjo disse, olha, sai daí, apareceu uma luz lá e tal. Vamos ver o 7 ali. Eis que, porém, sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. E aí ocorreu tudo. Lá no versículo 12, diz assim, considerando ele a sua situação, resolveu, depois de solto ali, ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado ali Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e faziam o quê? E oravam. Então ali no versículo 9, o anjo convidou-lhe da prisão, disse, e as portas foram se abrindo, eles foram saindo, caminhando, foram para a rua, e o anjo diz, vai embora. E ele resolveu ir nessa casa, chegou lá, estava uma congregação orando por ele. Este é o primeiro texto que eu acabei de ler aqui. Vamos lá em Mateus 14, 1 agora. Mateus, volta um pouquinho. 14, versículo 1 em diante. Volta algumas páginas aí. Mateus 14, 1 em diante. Aqui fala de um outro personagem, João Batista, e uma outra circunstância. Na minha Bíblia diz assim, capítulo 14 de Mateus, versículo 1 em diante.
Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que serviam: este é o João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operaram forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o mantera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, o seu aniversário, dançou a filha de Herodias diante de todos os agrados de Herodes. De todos, e agradou Herodes. Pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Então foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram, e depois foram anunciaram a Jesus. Muito bem, aqui estão os dois textos. Em primeiro lugar, são duas circunstâncias. A primeira, uma circunstância positiva. Estava lá Pedro, numa situação complicada, difícil, correndo o risco de ser morto. Já tinha um dia certo para ser apresentado diante das autoridades, e fatalmente eles iam matar, porque ali já haviam matado alguns, inclusive a Bíblia cita aqui Tiago, já tinha sido morto, e agora a promessa era que chegava a vez de Pedro. E algumas coisas, alguns detalhes ali nos chamam a atenção. Que Pedro, quando o anjo apareceu lá na prisão, você viu ali, ele estava fazendo o quê? O que estava Pedro fazendo? Dormindo. Se você sabe, hoje é quinta-feira, se você sabe que domingo você será morto, o seu pescoço será cortado, você acha que dá para dormir? Vamos imaginar que hoje à noite, amanhã, às 4 da tarde, vão cortar o seu pescoço, certo? É melhor falar o seu do que o meu, né? O seu pescoço, entendeu? Você vai dormir essa noite? É difícil, adrenalina, mesmo que você queira dormir, mas só adrenalina, aquele negócio e tal. Há pouco tempo ouvimos falar aí que mataram um brasileiro lá na Indonésia, aquela coisa toda, em algumas revistas, jornais, descreve a angústia dele e a situação que ele viveu naquele momento ali. É muita adrenalina demais, a pessoa não consegue dormir, mas a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Olha, não é fácil. Aí você diz: pastor, não, é porque ele era Pedro. Mas ele era ser humano, ele tinha seus medos também. Mas o fato é que o nosso assunto é sobre oração intercessora, e o contexto é esse. Eu não duvido de que esse homem tinha paz no coração. Não é só porque ele era corajoso, não é só porque ele era amigo de Jesus. Eu gosto de acreditar, se você não quiser não tem problema, mas eu gosto de acreditar de que a oração da igreja ajudava esse homem a se sentir assim e conseguir dormir. Porque é contra a nossa natureza. Eu me lembro de umas circunstâncias que eu precisava de passar por uma cirurgia, uma situação muito delicada, muito complicada, e eu sabia, eu estava se formando em teologia e tal, enfim, e conhecia muita gente, e eu sabia que tinha igrejas e igrejas orando por mim. Então, assim, mesmo assim eu fui com medo, mas o fato é que você se sente mais seguro, mais tranquilo, porque é a oração da igreja. Então Pedro estava aqui, e o interessante é que Deus atendeu a oração da igreja, e provavelmente de Pedro. E Pedro deve ter orado também, mas o contexto aqui é de oração. Então eu creio que o fato do comportamento de Pedro está relacionado com a oração dele e da igreja. Eu não tenho dúvida disso. Porque o texto deixa claro aqui que a igreja estava orando, e mais de uma igreja estava orando. Existia realmente pessoas orando pelas circunstâncias de Pedro. Agora, neste caso, Deus atendeu a oração, não é verdade? Porque chegou um anjo lá, simplesmente disse: Pedro, se levanta, pega as suas coisas, vamos embora, e as cadeias se abriram, e uma porta, outra porta, e eles se foram embora, e ali ocorreu um grande milagre, fantástico. Simplesmente chegaram o pessoal responsável por Pedro, e Pedro caiu fora.
e não entenderam nada, estava tudo aberto aquele negócio. Mas é o poder da oração. Neste caso, Deus atendeu. Mas nós vemos aqui em Mateus 14 uma outra circunstância, muito parecida. João Batista cometeu um erro baseado nas suas convicções, de se meter com a vida do homem lá, porque ele estava de confusão com a mulher do irmão dele. Né? E João Batista foi lá, entendeu? Como um bom conselheiro, falou: meu amigo, você está errado, é irmã do seu irmão, você está aí e tal, e tal, e tal. E ele simplesmente não gostou, principalmente a mulher, na verdade, não gostou do negócio, e começou ali uma perseguição, e prenderam João. Eles não tinham muitas razões para matá-lo, mas arrumaram ali uma situação, como você viu aqui, e João Batista foi morto. Eu te pergunto, João Batista também não orou? Você acha que não? Ele sabendo a circunstância dele, João Batista sendo um homem de Deus, que a Bíblia diz que nunca houve, não existe e não haverá um outro homem nascido de mulher mais especial do que João Batista. Ora, se é esse o homem, ele orava, sim ou não? Claro que sim. Eu pergunto, será que teria pessoas orando por ele, embora a Bíblia não diz de forma explícita no texto ali? Teria ou não? Claro, os seus discípulos. Quando você lê esse livro aqui, eu trouxe só para ler um texto, mas esse livro, Deserto das Nações, Ellen White, quando descreve um capítulo inteiro falando da prisão de João Batista, ela diz assim, que João Batista, enquanto ali na prisão, os discípulos dele tinham acesso à prisão e iam visitá-lo. Certo? Eu pergunto, será que esses homens que gostavam tanto de João Batista, da sua liderança, será que eles não oravam por João Batista? Eu creio que sim. Pode ser que não, mas eu creio que sim. Porque eram homens de oração, eram homens que tinham costume. Então, eles intercediam por João Batista, porque João Batista estava vivendo uma circunstância complicada. Aqui no livro ela descreve um pouco melhor a respeito disso e ela deixa claro que houve uma decepção muito grande, tanto em João Batista quanto nos seus discípulos, porque havia uma esperança que Jesus poderia ir lá e salvar João Batista da prisão. E eu pergunto para vocês, Jesus teria poder ou não para fazer essa situação ser resolvida? Sim ou não? Claro que sim. Jesus tinha poder de sobra. Então a pergunta é, por que ele não fez? A pergunta é essa, por que é que ele não fez? Se na outra circunstância muito parecida, Jesus resolveu um problema de forma assim, mandou um anjo lá, Deus mandou um anjo lá e resolveu o problema. Por trás de tudo isso, havia oração intercessória, ou intercessora. Neste caso, também eu gosto de acreditar que haveriam pessoas orando por João Batista. E eles foram, a pedido de João, buscar Jesus e disseram para ele a situação de João Batista. Jesus não deu muita importância, ele ficou em silêncio. Simplesmente, ela disse que os discípulos de João Batista passaram o dia inteiro com Jesus, vendo os grandes milagres que Jesus realizara durante o dia. E então Jesus disse para eles assim, agora vocês vão lá, porque até surgiu uma dúvida, e Ellen White diz assim, que Satanás se aproveitou das circunstâncias e levou João Batista a ficar confuso com aquela situação toda, pelo ministério que ele tinha, pela pessoa de Jesus, e agora estava em jogo e chegou a pensar, será que é Jesus mesmo? Será que é o Messias? Não é? Vai lá e pergunta para ele e tal. E depois que os discípulos viram o que Jesus fez durante aquele dia, aí Jesus disse assim, agora vocês vão lá e fala para ele o que eu fiz. Ponto final. E eles chegaram lá, passaram todo um relatório, João Batista realmente teve convicção de que era o Messias, que era o Salvador, e ela diz assim que ele teve paz no coração. E ele viveu por ali até que o mataram. Aí você pergunta assim, oração intercessória, como funciona esse negócio? Quando você ora, Deus tem a obrigação, vamos dizer assim, o dever de responder a sua oração? Sim ou não? Não? Mas claro que sim. Mas olha, a Bíblia não diz que quando você pede, recebe? Claro, não tem tempo para ver todos os textos aqui. Mas o fato é que Deus te responde. Positivo ou negativo, Deus te responde. Neste caso aqui de João Batista foi negativo, mas no caso de Pedro foi positivo.
Então, o fato é que por trás da oração intercessora existe a ação de Deus, existe o poder de Deus para realizar aquilo que nós estamos pedindo. Agora, Deus vai te responder. Para João Batista foi respondido ou não foi? Foi de forma negativa. Ele foi lá e não tirou de lá, também não resolveu, porque mataram ele. No caso de Pedro, foi respondido. Mandou um anjo lá, resolveu a situação e foi. Então, de qualquer maneira, quando você e eu oramos pelos nossos filhos, pela saúde de alguém, por esses tópicos todos que vocês estudaram aí, pelos professores da escola sabatina, pelos pregadores do evangelho, de qualquer maneira, Deus está disposto a atender, por questões pessoais sua, entende? Por sua vida, por sua família, por seu casamento, Deus está disposto a atender. Agora, a resposta dele, aí é que está a questão, pode ser positiva ou pode ser negativa. Como que nós vamos entender isso? Essa que é a grande questão. Na verdade, meu irmão e irmã, eu vou dizer uma coisa para você, nós temos dificuldade para entender esse negócio. O que nós precisamos é, de alguma maneira, exercer a nossa fé a tal ponto que a gente acredita que o que Deus está fazendo por nós está sendo o melhor, por mais que você não esteja contente com a resposta. Isso não é muito fácil. Porque quando é um negócio qualquer assim, tudo bem. Quando envolve uma questão que está em jogo a vida de alguém, o futuro de alguém, isso é doído, não é fácil. Entende? Mas este é o Evangelho, assim é que funciona. Deus não prometeu que vai resolver todos os seus problemas. Agora, tem um texto que está na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, que é um texto que nos ajuda a entender um pouco melhor isso, embora não é uma desculpa que Deus não pode resolver os problemas. Mas aqui está um princípio importante que você já conhece. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim, ó: e esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ou seja, quando nós fazemos um pedido para Deus, segundo a vontade dEle, aí você pergunta, pastor, tem alguém internado lá no UTI, morrendo. Não é da vontade de Deus que essa pessoa é curada? Não é verdade? Aí tem alguma pessoa lá, aí do nada um trabalhador, vem um assaltante lá e daqui a pouco do nada dá um tiro e tal. Mas não é da vontade de Deus que essa pessoa seja protegida? Não é? Na minha perspectiva, na minha visão, é. Claro que é. Está relacionado à minha vida, à minha família e tal? Claro que é. Mas, ao mesmo tempo, Deus pode permitir que essa resposta até seja negativa, não que Ele manda matar alguém, mas que Ele permita isto e que aparentemente se torne uma desgraça na vida de uma pessoa e mesmo assim Deus é capaz de pegar todo esse negócio ruim e transformar numa bênção. Sim ou não? Claro que sim. O problema é que nós não conseguimos enxergar lá na frente. Esse é o grande problema. Mas a oração intercessora, ela é extraordinária. E de Gênesis a Apocalipse você vai encontrar princípios e histórias que relatam a respeito disso. Então, eu queria dizer para você que realmente vale a pena. O grande problema é que nós, como igreja, como cristãos, nós lançamos muito pouco mão desse recurso extraordinário que Deus coloca à nossa disposição. As pessoas até pedem, a gente até promete, mas a gente até esquece, não ora coisa nenhuma. Você entendeu? Isso acontece pela correria. Você ora. Eu, quando as pessoas me aproximam, eu caço um jeito de orar rápido e logo, porque senão eu esqueço, depois eu fico na promessa, eu não oro. Entendeu? Quarta-feira, por exemplo, culto de oração. Eu não sei como é feito aqui, mas nas igrejas menores, o pessoal usa em grupo e tal, às vezes se levanta, faz em público o pedido e coisa e tal, e a pessoa angustiada se levanta diante da igreja e diz assim, pessoal, ore pela minha mãe, porque olha, está uma situação complicada, pelo meu filho, assim, assim, assado. A pessoa sai da hora na igreja e depois não ora mais coisa nenhuma. Entende? Então, a oração,
e intercessora, ela tem um poder extraordinário. Mas não significa que Deus agora tem a obrigação ou o dever de ser exatamente aquilo que você quer, porque senão não precisava de Deus. Se eu disser, Senhor Deus, me ajuda e me faça isso, e Deus vai lá e faz. Aí você vai e ora, Senhor Deus, me faz isso, e vai lá e faz. Então, seria um negócio automático. Mas como Ele é Deus, e Ele sabe o que é melhor para nós, então nós devemos orar, pedir para Deus, e esperar na vontade dEle, no exercício da fé. E se porventura, agora eu quero fazer uma pergunta para mim ler o texto e terminar, eu faço uma pergunta para você. E se porventura eu faço o meu pedido e Deus não atende a minha oração do jeito que eu quero? Que aparentemente, ou humanamente, parece que Deus não atendeu. Como já mencionei aqui, tem uma pessoa que você ama demais, está lá, quase morrendo, e aí os médicos dizem assim, olha, não há o que fazer. Se Deus não interferir, não tem condições. Aí você coloca para a igreja, chama o pastor e tal, e bota todo mundo que você conheça para orar, e você está confiando e tal, e aí morre. Alguns dizem assim, olha, eu não sei, eu acho que Deus não está olhando mais para mim. Olha, eu não sei, eu acho que a minha fé é pouca. Olha, eu não sei, eu acho que esse negócio de Deus aí, acho que não está funcionando direito e tal, porque na minha vida não funciona. E eu já tenho visto por pessoas por aí se decepcionar com Deus de tal maneira, simplesmente porque Deus não atendeu do jeito que a pessoa imaginava que devia ser. Então, neste caso, não é Deus, é um recurso que eu encontro para que eu seja beneficiado, e se não deu certo, aí eu boto culpa no Deus. Ser filho de Deus, ser um adorador, como foi um dos itens de oração aqui, ser um cristão é muito mais do que isto. É exercício da fé, independente das circunstâncias, e permitir que Deus seja Deus e dar a resposta que Ele acha que seja melhor. É difícil, mas é assim. No final do capítulo que Ellen White trata desse assunto, existe um texto aqui fantástico, na página 224 deste livro Desejo das Nações. Você já deve ter lido, talvez, não sei se você parou para pensar nesse texto, mas no contexto dessa questão de João Batista, ela disse assim, Deus nunca dirige seus filhos, presta bem atenção, Deus nunca dirige seus filhos de maneira diversa daquela porque eles próprios haveriam de preferir ser guiados se pudessem ver o fim desde o princípio. Traduzindo, ou seja, Deus nunca dirige nenhum de nós de maneira diversa, a não ser da forma que eu mesmo iria escolher se eu pudesse ver o fim desde o princípio. O problema é que eu não posso ver. Então, o meu julgamento, a minha ideia a respeito daquilo que Deus faz por mim, é limitado no hoje. Mas Deus, quando toma uma decisão de permitir alguma coisa boa ou ruim na vida de uma pessoa, Ele vê o futuro, que eu não consigo enxergar. Mas ela disse assim, que se nós pudéssemos ver o começo das coisas e o final das coisas, que eu estaria feliz e agradeceria a Deus pela forma que Ele tem dirigido a sua vida, apesar dos pesares. Eu disse, pastor, mas do jeito que Deus está dirigindo a minha vida, as coisas que têm acontecido na minha vida, o senhor vem me dizer que Deus está dirigindo? Claro, é bem verdade, a gente faz um monte de porcaria e depois bota tudo culpa em Deus também. Tem isso, é um outro assunto que poderia ser falado um outro dia. Mas, de modo geral, quando se trata de você como um cristão, vivendo os princípios, fazendo a vontade de Deus, é nesse contexto. Porque você é livre para fazer as bobagens que você quiser. Né? Mas aqui, no contexto de um crente que estuda a Bíblia, que ora, que vive a vontade de Deus, de alguma maneira que mesmo como um pecador, mas está vivendo a vontade de Deus, nesse sentido, ela diz que, mesmo assim, quando acontece uma coisa ruim, que você acha ruim, que não é legal, você acha que Deus virou as costas para você e tal, ela diz assim, que se eu pudesse escolher, mesmo assim, eu escolheria da forma que Deus está dirigindo você hoje, mesmo com as coisas que estão acontecendo aí. Porque Ele sabe o que é melhor. É como o pai e como a mãe. Não é verdade? Todas as vezes que o teu filho ou tua filha, principalmente os pequenos que ainda estão sob o seu controle, que pede alguma coisa para você, e você não dá, às vezes eles não gostam, não é verdade? Ficam bravos e tal, essa coisa.
Mas o fato de você não dar é uma resposta que ele pediu, você não deu. Por quê? Você sabe que não vai ser legal para ele. Agora, a mesma forma é assim, nós pedimos alguma coisa e às vezes Deus responde de uma forma negativa. E nesta altura eu preciso de ter fé, exercer a minha fé, eu preciso de ter uma comunhão com Deus, eu preciso de ter uma intimidade com Deus, a tal ponto para mim acreditar, Senhor Deus, está feio o negócio do meu lado, eu estou morrendo ou estou sendo derrotado, mas eu sei que mesmo assim o Senhor está na direção da minha vida. Se eu tenho esse tipo de convicção, eu vou ultrapassando os obstáculos, as tentações, eu vou avançando e tal. Agora, se eu simplesmente tenho a minha fé, exerço a minha fé baseado em circunstâncias que acontecem na minha vida, eu vou ficar pelo caminho. Então eu queria terminar dizendo para você assim, a oração intercessora, ela faz parte da vida do cristão, do adorador, não tem outro caminho. Seja para você, ou seja para um semelhante, faz parte. O que eu preciso de entender é que quando esta oração, esse pedido, essa súplica, ela é atendida baseada na nossa perspectiva de forma negativa, eu tenho que entender que mesmo assim, Deus está cuidando de mim, da minha família, e que Ele está na direção da minha vida. Se eu tenho esse tipo de convicção, é possível que mesmo com todas as tentações, mesmo com todas as lutas, eu consigo chegar lá e Deus me abençoar e eu ter condições de sobreviver na fé. Eu sei que não é fácil, mas eu queria desafiar você a usar um pouco mais esse recurso da oração intercessória e quem sabe pela sua família, por você ou por alguém, e orar um pouco mais. Eu não estou dizendo aquela oração talvez, mas naquele momento seu com Deus, expressarmos um pouco mais, orarmos um pouco mais. Às vezes a gente se desanima por alguns assuntos. Eu confesso que eu tenho orado do meu pai desde que conheço por gente, para a conversão dele. Até hoje ele não aceitou ainda. Casou com a minha mãe já faz quase 50 anos atrás, a vida inteira vivendo com a minha mãe adventista, ele não aceitou ainda o evangelho. E eu fico pensando, eu oro, sai espuma pela boca de orar, e coisa, e vai daqui, vai de lá, e o homem continua do mesmo jeito. Eu disse, mas será que está acontecendo alguma coisa? Nós somos tentados a parar de orar. Mas algumas circunstâncias não dependem nem de nós, nem de Deus. Outras sim. Porque algumas situações Deus não pode interferir o livre-arbítrio de escolha. Mas de qualquer maneira eu queria dizer para você que você e eu deveríamos tomar uma decisão e sair daqui nessa noite e dizer para Deus, Senhor, eu quero separar mais tempo para a oração intercessória ou intercessora para poder abençoar outras pessoas. Que Deus abençoe a sua decisão e que você saia daqui com esse intuito de orar mais em favor dos outros e de você mesmo. Para finalizar esse culto, vamos nos colocar em pé e cantar o hino Falar com Deus.
pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande Deus, nosso Pai, obrigado porque na Tua Palavra encontramos exemplos de pessoas que dedicaram a oração intercessora e puderam ver a ação de Deus na vida das outras pessoas. Ajude-nos, Senhor Deus, a separarmos mais tempo, a dedicarmos mais a oração intercessora, quem sabe envolvendo outras pessoas, na salvação de outras pessoas, abençoando outras pessoas. Sabemos que, dependendo das circunstâncias, dependendo da resposta que Deus nos dá aos nossos pedidos, nem sempre é fácil. Porque nós, como seres humanos, sempre gostamos de recebermos uma resposta positiva. Mas, Senhor Deus, nos dá fé o suficiente, nos ajude a exercer a nossa fé, para que quando a Tua resposta for negativa, aos nossos olhos, quem sabe um fracasso, o Senhor nos ajude a entender que Deus, mesmo assim, está na direção de nossa vida. Aceita, Senhor, a nossa oração e ajude-nos a ser melhores intercessores para a Tua causa, em nome de Jesus. Amém.